terça-feira e hoje nós temos nossa aula de matemática. E assim como nós estudamos semana passada sobre as multiplicações, hoje a gente vai estudar sobre as divisões. Mas vai ser um pouco diferente, porque semana passada a gente exercitou as multiplicações com os números decimais. Então agora a gente vai exercitar a divisão com números decimais? Não, hoje a gente vai se aprofundar na divisão simples, mas sim, nós vamos também estar até o final do ano relembrando a divisão com os números decimais. Mas como a gente sabe que vocês têm mais dificuldade na divisão do que na multiplicação, a gente vai primeiro detalhar a divisão normal e aí numa próxima oportunidade, daqui a algumas semanas, a gente vai estar estudando sobre essa divisão com os números decimais. Então vamos com a prof, é lá na página 25, né, 24 e 25, que a gente começa falando da divisão. E para começar, a gente vai propor um jogo para vocês, né? O livro ele traz um jogo que tem no material de apoio para vocês fazer. Tem cartas, vocês vão destacar essas cartas e vocês vão fazer montinhos. Vocês não podem jogar com os colegas, a não ser que vocês acabar vendo os colegas durante a semana e quiserem fazer com eles, mas vocês podem escolher alguém aí na casa de vocês pra jogar com vocês. Então, vocês vão fazer um montinho, são montinhos de 4 cores. Então, vocês vão pegar, e uma pessoa vai pegar e vai virar uma carta de cada cor. Então, com essas cartas, a gente vai formar um número, né? Um dividendo, um número no qual a gente vai dividir. Por exemplo, no meu caso, eu peguei o 6, o 8 e o 4. E aí, a última carta que vai ser pega, que o outro colega vai pegar, a outra pessoa que tá jogando com você vai pegar a outra carta, que é o último montinho, que é o montinho verde. E aí, você vai pegar esse montinho, você vai pegar uma carta desse montinho, ó, deu 2. Mas você não vai usar esse número exato que chegou aqui. Você vai sempre somar 4 a esse número. Então, se eu peguei 2, 2 mais 4 é igual a 6. Então, esse aqui vai ser o número que eu vou dividir. Então, eu vou dividir o meu 684 por 6. E aí, eu vou somente, sem resolver, eu vou ter que olhar e analisar. Eu acho que esse resultado vai ter 2 dezenas ou 2 centenas. Você vai dar um palpite, a outra pessoa que tá jogando com você também vai dar um palpite, e aí vocês vão resolver. Pode ser na calculadora ou pode ser no papel também, e aí vocês vão ver quem chegou mais perto do resultado. Legal? Gostaram? Então, vocês vão poder jogar. Então, se vocês quiserem parar o vídeo e ir lá jogar um pouquinho, pode também. Se quiser jogar no final, vocês também podem. Por que que ele traz essa proposta de jogo para nós? Porque ele vai falar dessa questão da divisão. E ele vai trazer uma nova maneira de se fazer a divisão. Como? Com estimativas de centenas, dezenas e unidade. Por exemplo, ali, tá vendo aqueles carrinhos de madeira que a gente tem na página 26? Então, nós temos uma fábrica, né, a fábrica de Vanderlei, que ela produziu 395 desses carrinhos e elas vão ser colocadas em 5 caixas. Mas quantos carrinhos vão caber em cada caixa? Então, eu vou ter que dividir esse 395 por 5 caixas. Aí ele traz essa forma de se fazer essa divisão. Então, a prof vai colocando as partes que tem no livro aqui na tela pra gente ir acompanhando. Então, ele diz assim, ele coloca o 395 no centena, dezena e unidade. E ele vai dividir por 5. Então, ele pensa assim, são 3 centenas de carrinhos. Não dá pra distribuir 100 pra cada caixa, não dá? São 5 centenas? Não, são só 3. Então, não vai dar. Então, no lugar das centenas, eu vou colocar um 0. Porque o resultado não vai ter centenas. Porque não dá 100 para cada caixa. Aí, depois, ele vai abaixar o 3 e vai abaixar a dezena. Qual que era o número de dezena? O 9. Então, a gente sobrou 39. Que número que vezes o 5 dá mais perto de 39? A gente sabe que é o 7. 7 dá 35. Então, a gente vai colocar lá o 35. 35 menos 39 menos 35 vai sobrar 4. Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer a unidade. Então, eu vou deixar essa minha dezena que sobrou, que era 4, e vou descer também a minha unidade, que era 5. Que número que eu multiplico por 5 para dar 45?
o 9. Então, 9 vezes 5 dá 45. E então não vai sobrar nada. Então, podem ir 79 carrinhos em cada caixa bem certinho e todas as caixas vão ter a mesma quantidade. Então, essa é uma divisão simples que vocês já sabem fazer, mas ele usa essa casinha do centena, do dezena e da unidade. Então, pra gente estar treinando, ele vai trazer vários problemas para vocês resolverem dessa maneira. Mas vocês podem escolher usar essa tabelinha, né? Usar as casas do centena, dezena, unidade, ou fazer do modo tradicional, já ir fazendo direto. Vocês que sabem. Mas não se esqueçam de pular as casas quando precisa, de se na hora de diminuir, se tiver que cortar um número para emprestar, faça um risquinho para vocês saberem que vocês emprestaram e não acabar somando de novo os números, tá ok? Então, ali na página 27, ele vai continuar dando problemas que tem a divisão. Então, vocês já sabem que vocês vão ter que dividir. Por exemplo, na página 27, 8 finalistas de um concurso de desenho vão dividir igualmente um prêmio. Aí tem o valor do prêmio e eles vão dividir esse prêmio. Será que cada um vai ganhar pelo menos R$1.000? Se são 8 participantes e o prêmio é só 6.560, eles vão ganhar cada um R$1.000? Não, né? Já dá pra ver que não. Se fosse isso, teria que ter pelo menos R$8.000, mas não tem. Então, vocês vão fazer essa divisão pra ver quanto que cada finalista vai conseguir. Na página 28, a gente começa o lápis na mão, com problemas de divisão para vocês responderem. Aí tem ali também os espaços para vocês responderem e vocês podem responder da maneira que vocês acharem melhor. Mas tem que ter a conta, ou fazendo na tabelinha de dezena, centena e unidade, ou sem centena, dezena e unidade, mas tem que ter a conta ali também para depois a prof conferir como é que vocês estão fazendo, ou se vocês erraram, o que vocês erraram, qual está sendo a dificuldade de vocês. Todas essas atividades, elas incluem a interpretação do problema e a divisão. Qualquer dúvida que vocês tiverem para resolver ou para entender o problema, vocês podem me procurar. Se vocês não entenderam o problema, a prof vai dar uma dica. Leiam primeiro de novo em voz alta, tá bom? Que isso ajuda muito vocês a compreenderem. Coloquem vocês no problema. Se eu tivesse ali, se eu fosse comprar isso e tivesse que pagar em 12 vezes, quanto que eu iria pagar em cada parcela? Então, coloca você no lugar. E aí, assim, vocês conseguem compreender mais fácil o que vocês têm que fazer. Um beijo pra vocês e qualquer coisa eu tô aqui.